Denotação e conotação. É um ganchinho aí de figuras de linguagem. Acho que a gente já aprendeu isso, né, Nós tia? já tivemos essa matéria o ano passado, vocês lembram? Acho que eu lembro. Nós já vimos esse conteúdo. Alguém aqui lembra? Lembro, tia. Lembra? Acho Então que agora sim. vamos relembrar para aqueles que não lembram. As palavras ou expressões podem ser empregadas no sentido denotativo e muitas vezes no sentido conotativo. Quem aí falou que lembra? A palavra, quando está empregada no sentido denotativo, significa o quê? Conotativo, Notativa ou dentação, né? sentido. Denotativo. Camille, só pra lembrar aqui um pouquinho rapidinho. Denotativa é aquele negócio de denotação, não é? Sim, denotativo de denotação. E o que que significa? Hum, O sentido real Quando da a palavra? palavra ou a expressão está empregada em sentido denotativo. O que que isso significa? Em sentido real? Sentido literal também. Isso aí. Entendi. Sentido real, sentido literal da palavra. Eu acho que eu até dei uma dica para vocês, para vocês não confundirem um nome com outro, já que é parecido. Denotação começa com D, igual a dicionário. Então vocês vão lembrar que denotação é quando uma palavra ou expressão está empregada em seu sentido real, aquele sentido que a gente encontra lá no dicionário, tá? Então, D de denotação, dicionário. Já o sentido conotativo, que é conotação, também chamamos de sentido figurado, é quando a palavra está empregada no sentido simbólico, diferente do seu sentido usual, tá? Nós falamos pouco tempo aí sobre figuras de linguagem. A maioria das figuras de linguagem, ou se não todas elas, empregam as palavras, as expressões em sentido figurado, tá? Em sentido conotativo. Por exemplo, vou pensar aqui num exemplo. Quando eu digo assim, Paulo tem um coração de pedra. Quando eu digo Paulo tem um coração de pedra, coração de pedra, essa expressão está empregada em sentido denotativo ou conotativo? Conotativo, porque não tem como a pessoa ter coração de pedra. Exatamente. Está no sentido conotativo, no sentido figurado. Por quê? Não existe uma pessoa, né, com um coração de pedra, né? O coração da gente bombeia sangue. Agora, coração de pedra significa que ele é o quê? Ele tem um coração como? Um Ele coração é. mau? É que Paulo não é uma boa pessoa, tem um coração ruim, né? Tem um coração de pedra, que ele é durão, né? Então, coração de pedra nessa frase foi empregado no sentido figurado, tá? Agora, quando eu digo assim, Maria tem um problema de coração, tem problemas cardíacos, aí significa coração, coração mesmo, sentido denotativo, tá? Que é um órgão do corpo. Outro exemplo, deixa eu pensar aqui. Maria é um doce de menina. E aí? Eu tô dizendo que Maria é realmente um chocolate, um docinho de morango, de coco, eu tô falando isso? Não. Não, Não, tá falando sentido Não. conotativo? amigável. Sentido conotativo, sentido figurado.
que significa quando eu digo Maria é um doce de menina? Maria, uma Pessoa boa. É amigável, boa legal. menina. Meiga, amigável, Isso. simpática. Exatamente, uma menina boa, simpática, meiga, né? Carinhosa. Agora eu vou usar a palavra fera. Vou usar a palavra fera em 3 frases, ó, em 3 contextos diferentes. Os domadores do circo conseguiram enjaular a fera depois de muito sacrifício. Nesse caso, a palavra fera foi empregada no sentido real, denotativo, ou no sentido conotativo? Denotativo? Denotativo, né? Denotativo. Enjaular a fera, né? Então, animal feroz, perigoso. Então, fera está no sentido real. Agora, quando eu digo assim, Maurício ficou uma fera quando soube do resultado da prova. Conotativo. Conotativo. Sentido conotativo, sentido figurado. O que eu quero dizer com essa expressão? Maurício ficou uma fera. Ele ficou irritado, bravo? Ficou irritado, muito bravo, isso aí. Agora, um outro contexto com a palavra fera. Aquele aluno é fera em português. Ele é muito bom em português. Que ele é muito bom em português. Fera, nesse contexto, está no sentido real ou no sentido denotativo? Denotativo. Denotativo. Agora eu me buguei. Ou você que me fez errar agora. Não, nesse contexto, a palavra está no sentido figurado, tá? É conotativo. Isso. Ele é bom em português, ele é fera em português, então sentido figurado. O único contexto em que fera foi empregado no sentido real foi o primeiro contexto que eu citei, né? Os domadores do circo conseguiram enjaular a fera. Vamos mais um exemplo. Vocês estão bem lembrados. Vamos ver aqui no livro de vocês, na página 78. Denotação e conotação. A língua é muito dinâmica e, com isso, as palavras podem adquirir diversos sentidos, de acordo com o contexto em que são empregadas. Número 1. Observe novamente o poema visual Pêndulo, da página 70, e veja a seguir as definições de pêndulo em um verbete de dicionário. Pêndulo, número 1. Que pende, pendente. A maioria das árvores tem frutos pêndulos. 2. Peso que está suspenso por um fio e se movimenta de um lado para o outro. Os relógios de parede têm pêndulo. E aí na letra A está assim. Quantos sentidos são apresentados no verbete para a palavra pêndulo? Como você identificou essa informação? Pela numeração. E eu acho que só 2. São quantos sentidos? 2. 2 sentidos, né? E como você identificou essa informação? Pela numeração. O emprego, exatamente, dos números aí que sinalizam cada um dos sentidos, né? Os verbetes. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. São 2 perguntas na letra A. Primeiro, quantos sentidos? 2 sentidos. E como você identificou essa informação? Ô, tia Camille? Através dos números. Ô, tia O Camille? Will me chamou? Pode falar, Ju. É verdade que as aulas vão voltar dia 13 de setembro? Então, tá um comentário, né? Porque saiu no Diário Oficial que as aulas voltam dia 14 de setembro. Porém, o que eu fiquei sabendo é que as aulas voltariam para o 9º, para o 3º ano e para o EJA. Mas, lá no Aragão,
ainda não sabemos de nada, né? Estamos aguardando aí uma resposta da tia Deisimar. Mas está certo voltar essas turmas que você falou? Então, saiu no Diário Oficial que sim, 9º ano, EJA e 3º ano, né? Que são aí, vamos dizer assim, as séries finais, 9º ano e 3º. Então, eu creio que sim. Pelo menos essas turmas, sim. Agora nós vamos aguardar para ver, né, se... Porque já tem escola aí também falando em voltar. E eu não sei se é a escola inteira ou só o 9º ano e o ensino médio. Camille, Oi. Ribeiro botou alguma coisa no chat aí pra você. Provavelmente não, Gabriel. Com certeza não. Não, não mesmo. Não serão obrigados. Mas vai levar falta, tia Sinuí? Não vai poder levar falta também, não. Eu não sei como eles vão fazer, né? Mas eu acredito que as aulas online vão continuar. Porque o aluno que não vai, né, não pode ser prejudicado. É uma opção dele. Eles vão estudar em algum modo, né, de todos assistirem às aulas sem ser prejudicado. Ó, Pedro Lucas falou que se voltar ele não vai porque ele tem doença crônica. Muita gente não vai voltar, né, pessoal? Também agora já estamos praticamente em setembro, 3º bimestre, falta, bem dizer, um bimestre para terminar. Também tem Mas essa vamos... coisa de voltar para casa e ter responsáveis que estão em área de risco, né? Às vezes o aluno pode até não estar, mas tem responsável em casa que pode estar em área de risco. Exatamente, aí pode levar eles para casa, né? Para o avô, para uma avó, ou já tem uma doença crônica, respiratória. Então, pessoal, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer na nossa escola. Então, letra A, página 78, 2 sentidos. E como nós identificamos isso? Através dos números que sinalizam cada um dos significados. E na letra B está perguntando com qual sentido a palavra pêndulo foi empregada no poema da página 70. Foi com o sentido de algo que pende, pendente, a maioria das árvores tem frutos pêndulos, ou foi empregado com o sentido de peso que está suspenso por um fio? Os relógios de parede têm pêndulo. Eu acho que o segundo, tia. E aí? Falou. O segundo, né? A palavra pêndulo, lá no poema que nós lemos na página 70, foi utilizada com o sentido de relógio, né? Peso que está suspenso. Então, vocês vão colocar o sentido apresentado no número 2. Número 2, leia um trecho da letra da canção Chique Chique. Eu vi o cego dando nó cego na cobra. Vi cego preso na gaiola da visão. Com quais sentidos as palavras em destaque foram empregadas? Vamos lá. Cego aparece 3 vezes aí nesse trecho. Eu vi o cego dando nó cego na cobra. A palavra cego, no primeiro e no segundo verso, está empregada referindo-se a quê, pessoal?
Como é assim, tia? Eu vi o cego dando nó cego na cobra. Qual é o sentido de cego aí nesse primeiro verso? Que não, ele não consegue ver. Pessoa com deficiência visual, não é isso? Uhum. Eu vi o cego, cego no caso, pessoa com deficiência visual. E embaixo também, vi cego preso, pessoa com deficiência visual. Agora, só lá dando nó cego, o que significa nó cego? É um tipo de É um nó, tipo de né? nó. Isso. É um nó que é difícil de desfazer. Então, vocês vão colocar cego no primeiro e no segundo verso, refere-se a pessoas com deficiência visual. E a expressão nó cego refere-se a um tipo de nó. Camille, repete a última, por favor. Uhum. A palavra cego no primeiro e segundo verso refere-se a pessoas com deficiência visual. E aí depois a expressão nó cego refere-se a um tipo de nó. Você tava falando o número 2 ainda? Eu estava repetindo para Ellen. Ah, tá. Agora vamos para a página 79. Número 3. Observe os trechos de letra de canção a seguir, explorando os diferentes sentidos da palavra guerra. Ó meu bem, serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais. Letra B. Desejo o fim da guerra, cantando pela paz. Identifique em qual trecho a palavra guerra foi usada com sentido conotativo e em qual trecho ela foi usada com sentido denotativo. Explique. No trecho Na A, letra A, Na letra A é conotativo. certo? Guerra aí se refere ao quê? Luta, sufoco. Isso aí. A uma situação turbulenta, a um conflito, né? Serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego. Ou seja, guerra aí significa uma situação turbulenta, de conflito. caos. Isso. E na letra B, no trecho B, e aí? Desejo o fim da guerra, cantando pela paz. Denotativo? Denotativo. Sentido real, né? Aí tá falando sobre conflitos bélicos, que significa de guerra mesmo.
Agora no número 4, há dois provérbios aí, bem conhecidos, né? Os provérbios, eles se utilizam da linguagem conotativa para passar um ensinamento. Na letra A tem assim: roupa suja se lava em casa. E letra B, de grão em grão a galinha enche o papo. Os provérbios têm sentido conotativo. O que eles expressam? O provérbio A indica o quê, pessoal? Que é para lavar roupa Tem que mesmo em lavar roupa casa? suja em casa. Em Hã? casa? Que tem que lavar roupa suja em casa. Não, porque aí seria o sentido denotativo. Como é um provérbio, o provérbio se utiliza da linguagem conotativa. O que significa isso? Não é possível que vocês nunca ouviram Que essa, briga se resolve em casa, tia, que significa essa letra A? isso aí. Indica que Ô, tia, eu não colei não, tá? problemas. Eu que respondo da minha cabeça. Tá certo, Daniel. Tá certo. Indica que problemas, brigas, as pessoas devem resolver em casa, né? Sem envolver terceiros. Nunca ia imaginar que era isso. Nossa, Renan. nem eu. Tia, nunca escutei alguém falar isso. Meu Deus! Por exemplo, quando vocês nunca presenciaram um casal brigando na frente de alguém, e aí alguém falando assim, ó, roupa suja se lava em casa. Não, tia. Isso Geralmente as significa pessoas ficam que, olhando, filmando. hã? Geralmente, quando acontece isso, as pessoas ficam olhando, filmando. Não fala nada. Ah, que isso? Verdade, eu também nunca ouvi a pessoa falar isso, não. Roupa suja se lava em casa. Tem uma outra expressão também, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ah, essa daí todo mundo já ouviu, Então, Ah, praticamente. essa eu Porque, já pô, ouvi. quem não ouviu, roupa suja se lava em casa, indica que os problemas devem ser resolvidos em família ou entre as pessoas que estão, né, se desentendendo e não ali na frente de todo mundo, envolvendo terceiros que não tem nada a ver com o problema. E na letra B, vocês já ouviram, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Já Já ouvi. ouvi. E aí, o que significa? Que de pouco em pouco você conquista alguma coisa. Muito bem, Daniel. Isso aí. Que é de pouquinho em pouquinho que você alcança seu objetivo. Gente, eu nunca ouvi isso, esses Meu provérbios. Será que eu Deus! sou brasileira, gente? Nenhuma das duas, Ana Bárbara. Nenhuma das duas. Que isso, gente. Ó, então agora a letra B vai servir para vocês que nunca ouviram esses provérbios. Vocês vão pesquisar outros provérbios, tá? Joguem aí no Google, não agora. Vai ficar para casa essa letra B. Joguem aí no Google provérbios populares. Vocês vão ver vários, 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 vários. São frases curtas, tá? Que passam aí um ensinamento. E aí vocês vão registrar nessa linhazinha aí, explicando o significado do provérbio. Vocês vão se deparar com vários, vão falar assim: esse aqui eu já ouvi, esse aqui eu já ouvi. Vários vocês devem conhecer. Então, Tia, eu fui aqui só para dar uma olhada. A maioria é de Bíblia que tá ali. aonde? No Google. Não, mas tem uns conhecidos também. Tipo esses aqui, da letra A e da letra B. É só você colocar assim, provérbios populares. Aí vai aparecer um monte. Nossa, ó, um que vocês conhecem. Antes só do que mal acompanhado. Cada macaco no seu galho. Quem tem cão casa com gato? Também. Isso aí. A A pressa inimiga da pressa é inimiga perfeição. da perfeição. Tia, li somente. Hã? Eu falei a mesma coisa que você. Então, esses vocês já ouviram, né? Esses provérbios são muito populares. Agora vamos para a página 80. 1,
8. Número 5. Leia as manchetes a seguir e marque D denotativo ou C conotativo para o sentido das palavras em destaque. Letra A. Fome oculta põe saúde de crianças em perigo. Letra B. Cágado é resgatado e põe ovos em piquete de acampamento do Rio Grande do Sul. Letra C. Suspeitos de incendiar viatura em Itapema são apreendidos pela Polícia Militar. E letra D. Se escolhido, nosso samba vai incendiar o Ayambi, diz compositor da Dragões. Letra A. Fome oculta põe saúde de crianças em perigo. Sentido denotativo ou conotativo? Denotativo? Denotativo? Eu botei conotativo. Conotativo, letra C. Por que, tia? Fome oculta põe saúde de criança em perigo? O que significa isso? Que elas estão passando fome, não sei. Aliás, olha só, não vou nem falar agora porque embaixo aí tem uma perguntinha. Qual é o sentido de cada uma dessas palavras? Vamos ver então daqui a pouquinho. Segura aí. Tá bom. Letra B. Ó, Denotativo. reparem que aí o que está sendo colocado para vocês classificarem como denotação ou conotação, na letra A e na letra B, é o verbo põe. Tá? Ó, fome oculta põe saúde de crianças em perigo. E depois, cágado é resgatado e põe ovos. Então, põe Entendi significa colocar, né? Está sendo empregado em sentido denotativo e conotativo em qual desses trechos aí? Tá, esse tá em denotativo? Isso. Então, letra A, C de conotação. Letra B, D de denotação. Agora vamos para os trechos da letra C e da letra D. Agora com o verbo incendiar. Suspeitos de incendiar viatura, denotação ou conotação? Denotação. 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 E se escolhido, nosso samba vai incendiar o Ayambi. Conotativo. Conotação. Conotação. E aí vem a pergunta: qual é o sentido de cada uma dessas palavras? Na letra A, põe significa o quê? Fome oculta põe saúde de crianças em perigo. Seria tipo, deixa a saúde de criança em perigo? Isso aí. Na letra A, esse verbo põe está empregado em sentido conotativo, né, com o sentido de deixa, de coloca a saúde da criança em perigo. Então, vocês vão colocar assim A, ou então trecho A, 2 pontos, deixa, coloca. Já na letra B, põe foi empregado em sentido denotativo, né? Põe ovos. O que significa? Coloca ovos? Isso. Coloca, bota, desova. Aí vamos colocar a letra B, 2 pontos, bota, coloca. No caso aí, desova, né? Letra C, incendiar, viatura. Botar fogo na viatura. Por fogo. Fogo. Atear fogo. E na última letra, em se tratando de samba, se o escolhido, nosso samba vai incendiar. O que significa? Vai bombar, não sei. Vai agitar o povo. Que vai bombar. Bombar o samba. Mas aí vocês
precisam colocar com sentido real, né? A explicação com sentido real. Então, vocês podem colocar, vai agitar. E aí, podemos passar para o número 6? Tia, letra B é qual? Põe ovos? Põe ovos bota, desova, Obrigada. nada. E aí, podemos passar para o número 6? Por mim, pode. No número 6, nós temos um quadro aí, que diz assim: as palavras do quadro a seguir podem ser empregadas em sentido denotativo ou conotativo, de acordo com o contexto. Reúna-se com o colega e crie 2 frases, empregando-as nesses 2 sentidos. Sol. A palavra sol em sentido denotativo, depois em sentido conotativo. E aí? Denotativo pode ser. O sol está radiante hoje. Pode. Conotativo. Mais alguém? O sol Sentido está bonito. denotativo. O sol está bonito? Sim. O sol está muito forte. E em sentido conotativo? Não sei, tia. Vamos pensar aí. Sentido conotativo com a palavra sol. Ela está mais brilhante que o sol? Não, aí continua no Ah, é. sentido Sol denotativo. é quente como uma chama? Não. Agora é conotativo, figurado. Ó, você é o sol da minha vida. Ué, eu botei isso. Botou? Se botei, tia, eu ia responder. Quando você chama uma pessoa de sol, não significa que ela é o sol, mas ela é como o sol, né? Ilumina a sua vida, deixa a sua vida mais alegre, feliz. Tia, sua presença ao sol também serve? Sua presença é um sol na minha vida? Uhum. Pode. Agora vamos para mar. E aí, sentido denotativo? Vou tomar banho na água do mar. Isso. O mar está agitado. Eu ia falar isso. Então. E conotativo? E tem até uma expressão que usa a palavra mar em sentido figurado. Vou surfar no brilho dos. Não, tipo, no mar dos seus olhos. Certo, isso aí. Nossa, forte, hein? Vou surfar, vou usar essa, hein, Júlia? Como é que é? Vou Vou surfar surfar. no mar dos seus olhos. Gostei. Tem um ditado também que fala, pessoal, que cita a palavra amar em sentido conotativo. Ninguém tá lembrando? Não. A vida nem sempre é um mar de rosas. Ou então, minha Nossa, tia, vida é um conheço mar de isso. rosas. Não, tia. Hã? Eu nunca ouvi esse ditado, não. Nunca ouviram a Nossa, eu expressão já mar de ouvi. rosas? Já ouvi. Não, esse aí é clássico do brasileiro, gente. Quando alguém diz assim, por exemplo, quando alguém começa a namorar, no início é um mar de rosas. O que significa? Que no início é tudo perfeito, maravilhoso. Depois é que vem os defeitos. Porra. E depois pedra.
E aí? Pedra, sentido denotativo. Camila, desculpa ter saído aqui rapidinho, tá? Tá. E aí, pessoal? Pedra, sentido denotativo. Esta pedra está ali há anos. Sim. Ana tropeçou na pedra. E no sentido figurado? Seu coração é duro que nem pedra. Ah, nós vimos aí um exemplo no início da aula, né? Enfrentar as pedras no caminho faz parte da vida. Fulano tem um coração de pedra. E agora, vamos fazer a página 81 e aí as outras eu passo para casa. Número 7. Observe os pares de fotografias a seguir. Para cada par, você deverá criar uma frase empregando as palavras em sentido conotativo. Sentido conotativo é o que mesmo? Sentido figurado. Sentido figurado. Então, ó, nós temos aí na primeira imagem um menino, né? Um sorvete e ao lado uma formiga. E aí? Vocês vão ter que associar essas duas fotografias e formar uma frase no sentido conotativo. Vamos ver quem vai formar primeiro. Vocês precisam associar. Quem quiser já pode dar uma olhada nos outros pares também de fotografias, para vocês tentarem fazer. De repente, um é mais fácil que o outro. Goleiro com frango. Isso daí os meninos vão saber bem, né? Uma menina e do outro lado nuvens. E aí, alguém já conseguiu fazer? Eu já, tia. Qual que você fez, Pedro? Só não fiz a primeira, tia. Eu já fiz a segunda e a terceira, só não fiz a primeira. Nem eu, tia. Então a primeira é a mais difícil, né? É. Como é que ficou a sua, Pedro Lucas? A segunda? A segunda ficou, essa menina tem a cabeça nas nuvens. Botei Certo. a mesma coisa, tia. Eu botei a mesma coisa. Isso aí. A menina está com a cabeça nas nuvens. E a terceira? O goleiro levou um frango. É o quê? O goleiro levou um frango. Levou um frango? Sim, tia, isso é um frango. É Mas porque olha você só, não entende de futebol, tia. não entendo mesmo não. O que isso significa? O goleiro levou um frango? É quando O goleiro errou uma defesa fácil, assim. não passar por debaixo da Entendi. passar um gol. Já viram que a pessoa não entende nada de futebol, né? Eu botei o goleiro frangou e o time perdeu. Certo. Essa eu vou falar que tá certo, né, pessoal? Não entendo de futebol. Só não vou falar que tá certo se vocês usarem a palavra frango aí no sentido real. Camille, só a primeira que tá difícil. Hã? A primeira? Não faço ideia. Ah, pessoal. Aí não vai ter outro jeito. Vocês vão ter que fazer uma comparação. Eu coloquei você come doces como uma formiga. Na verdade, vocês não vão poder fazer uma comparação. Vai ter que ser uma metáfora, né? Uma comparação implícita. Quando você diz você come doce como uma formiga, ainda não tá no sentido conotativo. Eu tô tentando assimilar alguma coisa de sorvete com formiga. É, associa o menino, é melhor. É verdade.
Ó, gente, eu vou falar o exemplo que tá aqui no meu. O menino é uma formiga. Por que o menino é uma formiga? Porque ele aparece aí com um pote de sorvete na mão, né? E tem uma formiga ao lado, ou seja, é uma pessoa que gosta de comer muito doce, a gente compara a uma formiga, né? Quase que a No Ana caso, Bárbara eu. falou. Então eu também sou uma formiga. Eu também me encaixo nesse exemplo aí. Ah, não foi tão difícil. Nem foi. Então, deixa eu ver aqui o que vai ficar para casa. Tem mais duas páginas sobre denotação e conotação, muito fácil. Então, essas duas eu vou deixar para casa. E outra coisa que eu também quero falar, que eu esqueci na aula de português. Anotem aí primeiro. Página 82 e 83 para casa, desse livro aí. 82 Se e a menina na 83. página 83 tá comendo sapo, Parece. Eu Parece acho que que ela... sim. Sim. Mas aí vocês vão ler o enunciado e vão ver do que se trata. E no módulo 3, que eu esqueci de falar na aula de português, já que foi aquele aulão com aquela matéria legal, o módulo 3 faltou corrigir do número 6 ao número 9 da página 16. Alguém tem que me lembrar na próxima aula, que é sobre cordel. E eu vou pedir que vocês anotem aí para casa, que eu esqueci de falar na aula de português, página 20. Página 20 a 24 para casa, módulo 3. Português, né, Camille? Essas páginas 20 a 24 são para aula de português. E as que eu falei ainda agora são só para aula de redação, na próxima sexta. Então, 20 a 24 é para terça-feira. Vou anotar aqui para não esquecer. Para casa. Que são páginas sobre a matéria de transitividade verbal. Para casa, foi. Terça, foi quarta-feira, né, que eu expliquei essa matéria. Hoje é 21, então foi no dia 19. 19, vou colocar aqui como 19. 19. Hoje vocês têm mais alguma aula? Só 10h20. Beleza, hein? Dá para tirar um sono, né? Eu preferi que fosse depois da sua já. Que aí já acabava logo. Para ir direto logo, né? É. Então vamos à chamada, pessoal. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno. Não está. Aline.